Olá, a partir desta fita estaremos com vocês para acompanhar o trabalho da Soleil Vídeo. A Soleil Vídeo está empenhada em informar o mercado sobre as melhores técnicas de preparo de produtos cárneos, para que, independente da quantidade que se queira fabricar, você possa ter um referencial tecnológico do padrão de qualidade que vai garantir a colocação de seus produtos no mercado. O cuidado com cada detalhe durante o processo de fabricação e as filmagens, mostrando passo a passo todas as etapas, garante enriquecer sua prateleira com novos produtos de excelente qualidade. Desta vez vamos aprender a fazer o bacon, a linguiça suína, a calabresa defumada, a linguiça de frango e salgas de suínos. Antes, vamos ouvir a palavra de Marcelo Charlac Correia, pesquisador científico em processamento de carnes, sobre a importância da obtenção e trato da matéria-prima. Em relação à qualidade da matéria-prima, é muito importante prestar atenção na proveniência e nos tratos que essa matéria-prima tem ao longo de toda a sua obtenção. Nos abatedouros, o abate ele deve ser humanitário. O abatedouro precisa ter um serviço de inspeção ou federal ou estadual para que se garanta a sanidade dessa carne. A desossa deve ser procedida por pessoal qualificado. Isso quer dizer que esse pessoal deve ter noções básicas de higiene e noções básicas de utilização dos utensílios para as operações de abate. Uma vez abatido, o animal ele se transforma em carcaça. E essa carcaça ela vai sofrer um resfriamento e vai ser desossada. É dessa desossa que vai sair, então, a carne como matéria-prima para toda a gama de produtos cárneos que existe no nosso mercado. E sempre lembrar, ao final de tudo isso, que a temperatura é fundamental, é de capital importância. A cadeia do frio não pode ser quebrada em nenhum momento, tanto da obtenção da matéria-prima quanto no fabrico dos produtos e a comercialização desse produto final. A temperatura, insisto, é fundamental. O aproveitamento da carne suína é de quase 80%, pois sangue, tripas, coração, fígado, rins, cabeça, patas e outras partes podem todos ser usados com técnicas e criatividade. Para padronizar seu produto, use sempre o mesmo tipo de matéria-prima, pois a mesma receita terá sabor e padrão diferentes, de acordo com o tipo de carne utilizada. Higiene pessoal. Na primeira parte desta fita, vamos lembrar alguns requisitos de higiene pessoal, higienização das instalações e desinfecção dos equipamentos, que garantirão que seus produtos não sejam contaminados por micro-organismos presentes nos equipamentos. Apesar de parecer exagero para muitos, é importante lembrar que a saúde de seus consumidores é de sua responsabilidade, pois são eles que cada vez mais continuarão a comprar seus produtos e também saberão indicar os bons para outros amigos e parentes, garantindo assim o crescimento de seu mercado. A qualidade do produto inicia com a atitude do funcionário em relação ao asseio e à higiene pessoal. Botas limpas. Roupas impecáveis e brancas para diminuir os focos de contaminação. Gorro apropriado para impedir a queda de cabelos durante os processos de produção e capacete quando necessário. A passagem para a sanitização das botas é também indispensável para eliminar possíveis focos de contaminação. Com solução iodada, mãos e antebraços precisam ser lavados e esfregados com rigor, para que também saiam todos os pelos prestes a cair. O uso de secador é mais higiênico do que toalha ou papel. Equipamentos, ferramentas e utensílios. Após os cuidados de higiene básica para os funcionários, vamos verificar agora quais equipamentos, ferramentas e utensílios serão necessários na fabricação dos produtos. Os equipamentos mostrados aqui são para uma pequena fábrica e devemos lembrar que para cada equipamento mostrado existem diversos tamanhos e diferentes capacidades de produção.
Para a fabricação vamos precisar de picador de carne, discos de diferentes furações, misturadeira, ensacadeira, balança, termômetro, facas, luvas de aço para desossa e luvas protetoras, bandejas e monoblocos ou caixas plásticas. E para melhor acondicionamento dos produtos, vamos utilizar uma embaladora a vácuo. Desinfecção e sanitização. Do mesmo modo que cuidamos do asseio pessoal, devemos também cuidar da limpeza geral do ambiente de trabalho. O cuidado com a desinfecção de cada equipamento e a sanitização de todo o ambiente são fatores que assegurarão ao seu produto final a qualidade que o distinguirá no mercado. Lembre-se, seus consumidores sempre procuram por produtos saudáveis. Usam-se produtos à base de cloro ou quaternário de amônia, por eles não transferirem sabor e aroma aos produtos fabricados. Neste caso, usamos 4 ml de germicida de quaternário de amônia para dissolver em cada 2 litros de água. A desinfecção é feita em todos os equipamentos: facas, bandejas e monoblocos, máquinas, mesas, ou seja, tudo que tiver contato direto com as carnes para a retirada de possíveis restos de material orgânico que representam focos de contaminação. Assim, todas as peças móveis dos diferentes equipamentos que tiverem contato com a carne precisam também ser removidas para melhor desinfetá-las. Após a aplicação do produto, deve-se enxaguar todos os equipamentos e peças tratadas com água limpa e abundante. E antes de cada equipamento ser desinfetado, é preciso verificar com cuidado o seu estado de limpeza e então proceder à desinfecção, principalmente nas partes que entrarão em contato direto com a carne em processamento. É importante também a sanitização das paredes e piso, completando assim todas as barreiras contra a contaminação. O local de trabalho deve ser bem ventilado, com telas contra insetos, pisos e paredes de preferência azulejados. É necessário também que o local de processamento de carnes esteja climatizado por equipamento de refrigeração próprio para este fim. Bacon. O bacon, palavra de origem inglesa, feito de barriga suína, tornou-se um produto tão mundialmente aceito que hoje até o seu sabor é sinônimo de defumado. Preparado de diversas maneiras e parte essencial do café da manhã de vários países, seu sabor em omeletes, sanduíches e diversos pratos seduziu e conquistou nossos paladares. Neste bloco, vamos acompanhar todo o processo de preparação do bacon, desde a retirada da panceta até sua embalagem. A meia banda do porco deve ser desossada com segurança, usando luva protetora, e repartida em várias peças. Daqui se extrai diversos cortes nobres, como o lombo, a bisteca, costeletas, pernil e carré, entre outros.
Após a retirada da cabeça e do pernil traseiro, separam-se as costelas da barriga, pois é esta a parte que deve ser usada para fazer o bacon, bastando ser cortada em forma de mantas. Separa-se então a manta das outras partes. Realiza-se então a toalete, que consiste em remover veias, possíveis coágulos de sangue, mamilos, gorduras excessivas, além de acertar os lados da barriga para que fiquem retos e alinhados. Remove-se então a fraldinha, pois ela provocará um excesso de umidade no bacon. A manta é então cortada em 2 peças e está pronta para adicionarmos os condimentos. Ingredientes. Para 10 kg de manta, vamos usar 1,2 kg de sal refinado, 50 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de sal de cura, 50 gramas de condimento Califórnia e 25 gramas de antioxidante. Após a pesagem, coloca-se a salga seca com os ingredientes devidamente pesados e misturados do lado da carne e gordura das peças. Esfregam-se fortemente os ingredientes misturados sobre toda a superfície das pancetas, fazendo com que os mesmos penetrem até os menores espaços. As peças são colocadas já temperadas dentro de uma bandeja ou monobloco, uma sobre a outra. As pancetas são cobertas com plástico e levadas para a câmara fria a aproximadamente 5 graus, mantendo-as desta forma por no mínimo 3 dias. Após 3 dias de refrigeração na sala de cura, vamos lavar as peças com água limpa e abundante para retirar o sal em excesso. É importante que as peças sejam bem lavadas para se retirar todo o excesso de produtos anteriormente colocados. Para manipular a peça e posteriormente pendurá-la, é preciso fazer 2 furos no couro, escolhendo a parte superior mais larga e firme para a colocação dos barbantes. O primeiro nó é fixado na borda do bacon para melhor segurá-lo na pendura e diminuir qualquer deformação que possa ser causada no transporte ou manuseio. Já o segundo nó é próprio para a pendura. É preciso cortar o excesso de barbante para diminuir possíveis focos de contaminação. Existem hoje no mercado produtos que permitem reduzir o tempo de cozimento do bacon, dispensando a defumação tradicional. Posteriormente ao manuseio, o bacon é banhado numa solução de água e de fumaça líquida própria para a imersão. Este novo tipo de fumaça líquida se diferencia das tradicionais, pois usada apenas para a imersão, assegura rapidez no processo e forma uma película protetora que aumenta a conservação do produto. As peças permanecem imersas durante apenas 1 minuto. Deixa-se escorrer o excesso da solução antes de levá-la ao cozimento. Solução de fumaça líquida. 1 litro de fumaça líquida. 4 litros de água. E tempo de imersão de 1 minuto. As peças, então, são levadas na estufa para o cozimento. Este cozimento durará, em média, 3 horas. Iniciamos com uma temperatura de 60 graus, atingindo gradativamente 75 graus, pois, se passar desse limite, há uma transformação na gordura que prejudica a qualidade do produto. Tempos e temperaturas de cozimento. Primeira hora, a 60 graus. Segunda hora, a 70 graus. E terceira hora, a 75 graus. Após o cozimento, medimos a temperatura da carne, que deverá estar em torno de 65 graus.
Com este processo, há também uma melhora no aspecto de sua coloração e aroma de defumado. Para saber se a peça está realmente defumada, basta observar a coloração de uma tonalidade vermelha acastanhada e o couro deve apresentar uma estrutura firme e dourada. As peças são então levadas para o embalamento. Todas as peças que forem embaladas a vácuo devem ser colocadas em sacos plásticos próprios para este modo de embalagem. Outra forma de embalagem é com a bandeja e filme termoencolhível. Se usarmos o processo convencional de defumação, sem o banho de fumaça líquida, as peças deverão ser cozidas durante cerca de 4 horas nas seguintes temperaturas. Primeira hora a 60 graus, segunda hora a 65 graus, terceira hora a 70 graus e quarta hora a 75 graus. Após isto, as peças deverão ser defumadas durante 6 a 12 horas, numa temperatura máxima de 30 graus. Para se obter a fumaça, deve-se utilizar pó de serra de madeiras duras, como jatobá, ipê e angico preto. Mas atenção, use madeiras que contenham pouca resina, pois esta pode contaminar a carne com substâncias tóxicas. Linguiça suína. A linguiça suína é um dos pratos mais tradicionais da cultura brasileira, capaz de agradar a todas as camadas sociais, e é tão conhecida que foi utilizada até em ditados populares. Num churrasco de fim de semana ou nos pratos típicos de diversas regiões, a linguiça suína é um produto de presença assegurada. Partindo de 30 quilos de matéria-prima, precisamos dos seguintes ingredientes: 24 quilos de retalho de carne suína, 6 quilos de toucinho, 60 metros de tripa de porco calibre 28-32, 15 gramas de sal refinado, 45 gramas de pimenta do reino moída, 100 gramas de alho, 300 gramas de condimento preparado para linguiça, 300 gramas de sal de cura indicado para produtos frescais, 150 gramas de realçador de sabor à base de glutamato monossódico, 300 gramas de antioxidante indicado para produtos frescais, 6 litros de água potável gelada. Deve-se respeitar a legislação a respeito da percentagem de proteína, água e gordura. Massa final obtida, cerca de 37 quilos, um acréscimo de cerca de 23%. Antes da moagem, é preciso controlar a temperatura da carne. Neste momento, a temperatura deve medir 6 graus positivos para se conseguir uma boa retenção da umidade, uma boa coloração da carne e uma boa liga da massa. A carne suína precisa ser magra e deverá ser retalhada antes de colocá-la no picador. A quantidade de toucinho deverá estar entre 20% a 30% do peso da carne magra utilizada. Carne e toucinho devem ser moídos separadamente com disco de furação 12 mm. Para conservar a qualidade da matéria-prima, as peças do picador devem estar bem afiadas para evitar o aquecimento da carne picada, pois isto alteraria e comprometeria toda a massa. A temperatura deverá estar entre 6 a 10 graus. Para manter o padrão de qualidade, é preciso controlar o peso de todos os ingredientes. Alterações na qualidade da matéria-prima também podem afetar este padrão. Todos estes ingredientes devem ser misturados diretamente na misturadeira com água potável gelada, exceto o antioxidante, que deverá ser adicionado separadamente no final do processo para uma correta reação dos aditivos. O condimento preparado para a linguiça é à base de especiarias, realçador de sabor à base de glutamato monossódico para realçar o sabor e o sal de cura para melhorar a conservação do produto e obter uma cor rosada atraente. A função do antioxidante é manter a cor rosada, característica do produto. Uma vez que a água estiver incorporada à carne, adiciona-se o toucinho, aguardando para se integrar e homogeneizar com a massa da carne. No final do processo, o antioxidante é despejado com o restante da água e absorvido pela massa. Em produtos frescais, o tempo de mistura nunca deve exceder os 3 minutos.
Isto causaria um aquecimento da massa e um desprendimento de proteína, o que faria desmanchar o toucinho, deixando a massa e a linguiça com aspecto pálido. Como alternativa, existem no mercado produtos já compostos com aditivos e condimentos já pesados e balanceados, facilitando assim o processo de dosagem e conseguindo garantir uma padronização da qualidade. Isto não altera o processo de fabricação. Depois de batida a massa, medimos sua temperatura, que deverá estar ao redor de 6 a 10 graus centígrados. Em seguida, cobrimos com um plástico para melhor proteção e a levamos para o descanso. Este descanso é necessário para permitir o efeito adequado dos aditivos, que poderá ser feito em câmara fria a 5 graus positivos durante um período de 12 horas, ou a massa poderá ser deixada na temperatura ambiente por 3 a 4 horas, até que adquira a coloração rosada. Após este descanso, a massa deve ser ensacada. Dependendo da quantidade produzida, podem ser usados diferentes tipos de ensacadeira, manual ou industrial. Estamos usando aqui uma ensacadeira manual para 8 litros. Em seguida, usaremos uma ensacadeira industrial. Depois de colocar a massa na ensacadeira, tiramos todo o ar para melhor acondicionamento da massa na tripa. Se a massa tiver sido trabalhada e misturada adequadamente, o aspecto da linguiça será uniforme em tamanho e homogêneo em coloração e consistência. Isso facilitará o processo de enchimento, que se tornará mais rápido e fluido. Para o ensaque da massa, pode-se usar tripas naturais salgadas de suíno, carneiro ou bovino. Estas devem estar limpas e desinfetadas, de preferência industrializadas e inspecionadas. Aqui usamos tripas suínas calibre 28 a 32, já lavadas com água abundante. A tripa é vestida no funil bastante umedecida para facilitar sua colocação. Com o tamanho adequado do funil e a pressão correta, iniciamos o processo de enchimento. O funil e a pressão são importantes, pois se o funil for muito longo ou a pressão muito intensa, a massa desenvolverá muito atrito, aumentando sua temperatura e poderá formar filamentos de gordura ao longo dela, que também deixará a linguiça com aspecto pálido. A amarração é feita com barbante e os pacotes de linguiça confeccionados de acordo com as características e costumes de cada região. Os gomos podem ser apresentados em forma de caracol ou penca, correntes ou ainda do tipo ferradura. A utilização de amarrações diferentes podem dar um aspecto mais personalizado e diferenciar seus produtos dos demais existentes no mercado. As amarrações tipo corrente e penca são interessantes para o produto ser exposto pendurado, enquanto a maioria das outras amarrações podem ser dispostas criativamente nas prateleiras refrigeradas. Todo comerciante sabe o valor de uma boa apresentação para vender sua mercadoria. Aqui, deixe o artista dentro de você tomar conta. Confie em sua sensibilidade. É a hora de ser criativo. A amarração é uma arte e torna-se muito importante não só para a correta confecção do produto, como também pelo seu lado estético e visual. Experimente, aprenda novas formas. A beleza do produto embalado dependerá muito do tipo de amarração. Ao oferecer seus produtos ao consumidor, apresente-os embalados. Isto garantirá uma melhor aceitação e demonstrará ser um produto saudável. Calabresa defumada. De origem italiana, da região da Calábria, a calabresa defumada é uma deliciosa opção para a mesa. Fatiada, tornou-se um complemento para muitos pratos, como pizza, feijoada, tiragostos, lanches e tábua de frios. Picada é indicada para realçar molhos, recheios e massas. Neste bloco, vamos verificar como é feita a calabresa defumada numa forma mais prática, que dispensa o defumador e diminui o tempo de cozimento do produto na estufa. Partindo de 30 kg de matéria-prima, precisamos dos seguintes ingredientes: 23 kg de retalho de pernil ou paleta, 2 kg de músculo de pernil ou paleta, 5 kg de toucinho, 60 metros de tripa de porco calibre 34 a 36 milímetros, 300 gramas de sal refinado, 600 gramas de super rendimento, 60 gramas de pimenta vermelha macerada, 150 gramas de condimento preparado para calabresa, 150 gramas de realçador de sabor à base de glutamato monossódico,
75 gramas de antioxidante, 3 litros de água potável gelada. Deve-se respeitar a legislação a respeito da percentagem de proteína, água e gordura. Massa final obtida, cerca de 34 quilos e 400 gramas. Logo após a pesagem das carnes, vamos iniciar a fabricação da calabresa defumada, retalhando as peças para facilitar a moagem. O uso de material de segurança como luvas anticorte é importante para prevenir qualquer acidente. É importante manter carne e toucinho sempre separados durante todo o processo até sua integração na massa após serem picados. É preciso lembrar de controlar a temperatura da carne, inclusive a do toucinho. Uma temperatura alta poderá comprometer a qualidade da massa. A carne deve ser picada com disco de 14 milímetros, pois este tamanho é ideal para a conservação do seu sabor e texturas originais. O toucinho também será picado separadamente com o mesmo disco de 14 milímetros. Para moer o músculo, precisamos usar o disco de 5 milímetros. Além de adicionar seu sabor particular, a função do músculo picado com um disco menor é a de melhorar a qualidade de liga da massa de calabresa. A temperatura de todas as carnes não deverá exceder os 10 graus. O super rendimento é um aditivo conservante composto de sal de cura, antioxidante e estabilizante. O realçador de sabor à base de glutamato monossódico realça o sabor de calabresa, enquanto o condimento preparado para a calabresa proporciona seu paladar tradicional. As especiarias são adicionadas para conferir mais sabor ao produto. Os ingredientes, pesados de acordo com a receita, são despejados na misturadeira, com exceção do antioxidante, com uma parte de água gelada. Adicionam-se então as carnes sem o toucinho. Após 2 ou 3 minutos de batida, adicionamos o toucinho. O antioxidante só pode ser adicionado com o restante da água gelada após alguns minutos de batida, para que tenha uma reação correta com os demais condimentos. É importante que a massa seja batida durante o tempo adequado, não demasiadamente demorada para não se aquecer e não muito rapidamente para poder chegar a uma liga e homogeneidade adequadas. O tempo de batida para a calabresa deve estar entre 6 a 7 minutos. Depois da batida, a massa então é coberta com plástico e deixada em câmara fria por 12 horas a 5 graus centígrados. Para ensacar a calabresa, podemos usar tripa suína ou bovina, de calibre entre 34 e 36 milímetros. Neste caso, estamos usando tripa suína salgada que precisa ser lavada em água corrente para retirar o sal. A calabresa pode ser amarrada em forma tradicional de ferradura, com cerca de 45 centímetros, ou em forma de gomo duplo. Como para a linguiça suína, a amarração da calabresa é também uma arte. Mostramos aqui alguns detalhes de amarração passo a passo para você seguir e experimentar seu talento. Aprender esta técnica é importante para garantir uma exposição melhor do produto. A calabresa deve ter um espaçamento correto quando pendurada para o cozimento, deixando espaços adequados entre os gomos para a passagem do ar quente e da fumaça líquida, no caso de se usar o processo de defumação tradicional. Outra forma de amarração é feita torcendo a própria tripa sem barbante para confeccionar o gomo duplo.
Agora, a calabresa será imersa num banho de solução de fumaça líquida usada na fabricação de bacon, na mesma proporção de 1 litro de fumaça líquida por 4 litros de água, por uma duração de apenas 30 segundos. Após a imersão no banho de fumaça líquida, o produto é colocado na câmara de cozimento. A temperatura da estufa deve ser iniciada a 60 graus, chegando ao limite máximo de 80 a 85 graus. Pois para garantir o cozimento do produto, sua temperatura interna deve atingir os 72 graus. Para isto acontecer, o tempo de cozimento pode variar de 2 a 3 horas. Ao término do cozimento, o produto segue para receber um choque térmico. O banho de água fria baixa rapidamente sua temperatura e evita que o produto enrugue e tenha uma quebra excessiva. A seguir, o produto é pendurado para secagem. A calabresa é então embalada a vácuo. Esse tipo de embalagem proporciona à calabresa um aspecto muito agradável e valoriza sua coloração característica. O produto pode ser também embalado em bandeja com filme termoencolhível. Se usarmos o processo convencional de defumação, sem o banho de fumaça líquida, as peças deverão ser cozidas durante cerca de 4 horas, nas seguintes temperaturas. Primeira hora, a 60 graus. Segunda hora, a 65 graus. Terceira hora, a 70 graus. E quarta hora, a 80 graus. Para atingir uma temperatura interna entre 65 a 70 graus. Após, as peças deverão ser defumadas durante 6 a 12 horas, numa temperatura máxima de 30 graus. Para se obter a fumaça, deve-se utilizar pó de serra de madeiras duras, como jatobá, ipê e angico preto. Mas atenção, use madeiras que contenham pouca resina, pois esta pode contaminar a carne com substâncias tóxicas. O produto receberá então um banho de verniz impermeabilizante. Isto consiste na simples imersão numa solução com um produto comercialmente disponível para este fim, evitando a absorção de umidade excessiva. O verniz vai também proporcionar uma aparência mais atraente à linguiça. Linguiça de frango. Sofisticada e mais fina, a linguiça de frango está ganhando cada vez mais apreciadores. Com os devidos cuidados com a limpeza, a proporção adequada de gordura e o controle de temperatura, o processo se torna fácil e os resultados dão água na boca. O seu alto valor comercial a transforma num ótimo investimento, com retorno assegurado. Ingredientes: para 30 kg de matéria-prima, 25 kg de peito, coxa, sobrecoxa ou retalho industrial. 5 kg de pele de frango, 90 metros de tripa de carneiro calibre 20 a 24, 300 gramas de sal de cura indicada para produtos frescais, 150 gramas de realçador de sabor, 15 gramas de sal refinado, 300 gramas de condimento de linguiça de frango, 45 gramas de pimenta vermelha macerada, 300 gramas de antioxidante indicado para produtos frescais e 3 litros de água potável gelada. Deve-se respeitar a legislação a respeito da percentagem de proteínas, água e gordura. Massa final obtida, cerca de 34 quilos e 120 gramas.
Toda a matéria-prima deve conter cerca de 25% de teor de gordura, que pode ser a própria pele removida da desossa, ou então esta pode ser substituída por toucinho suíno, caracterizando desta forma uma linguiça mista de frango. Durante o processo de desossa, pesagem e moagem, devemos estar atentos à temperatura, que deverá estar em torno de 6 a 10 graus positivos. Carne e pele devem ser moídas separadamente. Iniciaremos a moagem com discos de 10 milímetros para a carne. Para conservar a qualidade da matéria-prima, as peças do picador devem estar bem afiadas para evitar o aquecimento da carne e da pele picadas, pois isto alteraria e comprometeria toda a massa. A pele deve ser moída com disco de 5 milímetros e, se optarmos pelo toucinho, mantemos o disco de 10 milímetros. Para manter o padrão de qualidade do produto, é necessário controlar o peso de todos os ingredientes. Alterações na qualidade da matéria-prima também podem afetar este padrão. Com os ingredientes pesados, vamos misturá-los às carnes. Todos estes ingredientes são despejados diretamente na misturadeira e diluídos com água gelada. Colocamos a carne do frango separadamente da pele e deixamos que ela absorva a água e os ingredientes. Quando toda a água for absorvida juntamente com os ingredientes, cerca de 1 minuto de batida, adicionamos a pele. Bate-se a massa mais 1 minuto para se obter uma boa liga e uma mistura homogênea. Despeja-se então o antioxidante com o restante da água potável gelada. Isto é feito no final do processo, separadamente dos outros ingredientes, para permitir uma correta reação dos aditivos. Como para todo produto frescal, o tempo de batida da massa não deverá exceder os 3 minutos. A massa despejada no monobloco deverá ter textura e coloração homogênea. Será levemente compactada para retirar todo o ar. A massa então é coberta com plástico e deixada em câmara fria por 12 horas a 5 graus centígrados. Para produzir a linguiça, a massa deve ser acondicionada na ensacadeira, removendo possíveis acumulações de ar para evitar a ocorrência de bolhas de ar no produto, o que causaria uma oxidação e escurecimento. A tripa mais usada para o ensaque da linguiça de frango é a tripa de carneiro. Antes do ensaque, devemos lavá-la para a remoção do sal. O calibre pode ser de 19 até 24 milímetros. Para a tripa de carneiro, o diâmetro do funil usado é menor. Este não pode ser muito longo para não provocar atrito, o que deixaria a linguiça com aspecto pálido. A tripa de carneiro é de manuseio mais difícil, mas o produto final tem um valor comercial maior do que a de suíno. A amarração da linguiça de frango pode ser feita de várias maneiras. Uma, torcendo os gomos. Outra, usando um barbante e fazendo gomos de 10 a 12 centímetros de comprimento. A utilização de formas diferentes de amarração caracterizará um diferencial dos outros produtos disponíveis no mercado. Existem diversas formas de amarração e, com certeza, você poderá criar novas formas que irão personalizar ainda mais os seus produtos. Uma forma muito criativa é a de desenvolver um tipo de amarração adequado à sua forma de embalar. O produto segue então para a embalagem. Salgas de suíno.
A salga é considerado o mais antigo processo de conservação de carnes. A função do sal é desidratar as carnes, para que o produto tenha uma melhor conservação e maior durabilidade. Utilizada em pratos como a feijoada, sopas, guisados, entre outros, a carne suína é parte da cultura de todos os povos. Vamos ver como preparar a salga de suínos de forma simples, prática e saudável. Sobretudo, muito fácil. Acompanhe. Para preparar a salga de pés, orelhas e rabos, precisamos remover os cascos das patas e fazer a limpeza em todas as partes. É conveniente abrir as patas para melhor eficiência na salga, retirar as partes mais sujas e duras, que envolve retirar as cartilagens das orelhas, os olhos e o focinho, e eliminar restos de pelos e partes não comercializadas. Para o esbranqueamento destas partes, utiliza-se água quente a 90 graus centígrados mais o peróxido de hidrogênio como agente clareante, comercialmente conhecido como água oxigenada de 100 volumes, na proporção de 1 litro para 100 litros de água. A quantidade de água deve ser o suficiente para encobrir as peças e deve-se observar que a temperatura da água não suba além dos 90 graus, ou seja, a água não pode ferver, porque isso irá cozinhar as partes, o que comprometeria o produto final. O processo de esbranqueamento auxilia na limpeza, na desinfecção e proporciona uma aparência atraente ao consumidor. Após o esbranqueamento, as peças são lavadas com água corrente e abundante para serem então colocadas numa salmoura. Os ingredientes usados nesta salmoura são: ingredientes para 10 kg de matéria-prima, 10 kg de pés, orelhas e rabos, 2,5 kg de sal refinado, 30 gramas de sal de cura, 25 gramas de antioxidante, fixador de cor, 10 litros de água potável. Dissolvemos todos os ingredientes na água e, preparada a salmoura de cura, colocamos as peças na solução. As peças deverão permanecer nessa salmoura em câmara fria durante 12 horas para o processo de cura. Após este período, retiram-se as peças, deixando escorrer bem a solução e lavando em água corrente limpa e abundante. As peças são então levadas para a salga final, utilizando sal granulado à vontade. O produto deve ser acondicionado em caixas vazadas em ambiente refrigerado por pelo menos um dia para retirar o excesso de água e poder ser adequadamente conservado. Para empilhamento das caixas vazadas na câmara fria, deve-se deixar a primeira caixa vazia para acomodar o líquido escorrido das de cima. O produto final da salga seduzirá o consumidor por sua praticidade e funcionalidade, como, por exemplo, estes kits de pertences para feijoada. Agora que você já sabe como fazer, pratique, experimente, inove e seja criativo para personalizar ainda mais seus produtos e destacar-se no mercado. Mantenha sempre um bom padrão de qualidade, exigindo de você mesmo e de seus fornecedores um constante aprimoramento. Atente sempre em oferecer produtos que sejam saudáveis e de boa qualidade. Isso conquista consumidores e, com certeza, seu lucro estará assegurado. Esperamos que você tenha gostado. Procure conhecer também nossos outros programas e lançamentos. Até lá!
Olá, estamos acompanhando mais um trabalho da Soleil Vídeo sobre carne maturada. Você terá a oportunidade de se atualizar sobre a qualidade exigida por seus consumidores, assim auxiliando a alcançar o sucesso na colocação de seus produtos no mercado. Durante o processo de produção e das filmagens, cada detalhe foi verificado e acompanhado por técnicos, assegurando que você e sua equipe tenham acesso à tecnologia e informações atualizadas. Nesta fita, vamos ver o que é carne maturada e por que este processo é interessante do ponto de vista prático e comercial. Assim, você terá uma referência clara e uma confiável fonte de informação. Além de mostrar como maturar a carne e quais os tipos de cortes mais indicados para o processo de maturação, vamos verificar também os aspectos higiênicos e sanitários, a qualidade da matéria-prima e os equipamentos necessários. Prestaremos atenção a certos requisitos básicos, como o controle da temperatura, a integridade da embalagem e examinaremos as garantias adicionais de embalagem a vácuo, que está sendo padronizado para grande parte dos produtos cárneos. Vamos agora ouvir a palavra do professor Vasco Pique, médico veterinário, pesquisador científico em processamento de carnes. Devido às questões de ordem higiênica e econômica, houve uma preocupação dos organismos governamentais competentes em modificar a sistemática de distribuição da carne da mesma forma que ocorreu nos países tecnologicamente avançados. Isso beneficia o consumidor no aspecto sanitário do produto e, ao mesmo tempo, racionaliza o trabalho de processamento dos subprodutos. Por outro lado, o próprio açougueiro beneficia-se pelo fato de não continuar convivendo com volumes de sebo e osso que podem representar até 28% do quarto desossado, evitando transtornos da remoção desse material de descarte. Com esse objetivo, surgiu em abril de 1996 a Portaria 304, que visa preliminarmente a divisão dos quartos em peças menores para facilitar a distribuição. O aspecto higiênico, também contemplado nessa portaria, dificulta o contato direto dos funcionários com a carne que é envolvida em filmes plásticos usados na embalagem racional das peças. O objetivo do governo é que toda a carne comercializada seja desossada e embalada antes de atingir o varejo. Dessa forma, também, o governo visa diminuir substancialmente a ocorrência do abate clandestino. A tendência do mercado é de facilitar a distribuição, transporte e manuseio de matéria-prima, promovendo o melhor aproveitamento de espaço, padronizando embalagens e instalações frigoríficas. Para também facilitar o manuseio, embalagens com pesos abaixo de 30 kg são altamente recomendáveis. A consolidação das leis do trabalho especifica na sua legislação que o mesmo indivíduo não deve carregar pesos excedentes aos 30 kg por vez. Nesse contexto, a carne maturada embalada a vácuo faz parte dessa tendência e agrega valor ao produto final, uma ótima opção para o mercado. A carne maturada consegue corrigir deficiências relacionadas com a maciez através de processos naturais da própria carne, contribuindo com sabor e suculência. Higiene pessoal. Primeiramente, observaremos algumas noções básicas de higiene pessoal. Esses critérios asseguram que seus produtos não sejam contaminados por micro-organismos, uma vez que a saúde de seus consumidores está sob sua responsabilidade. São seus consumidores que garantirão a compra dos seus produtos e a indicação dos mesmos para os amigos, permitindo assim sua permanência no mercado. A qualidade de todo o produto começa com a higiene do funcionário. Deve-se remover primeiro anéis, joias e relógios.
roupas limpas, gorro apropriado, capacete, se necessário, e botas higienizadas evitarão focos de contaminação. Na lavagem das mãos e antebraços, deve-se usar um detergente neutro, e os antebraços devem sofrer uma esfregação rigorosa, eliminando os pelos prestes a cair. As unhas também deverão ser mantidas bem aparadas. O uso de secador é mais higiênico que toalhas. Após isto, utiliza-se uma solução de álcool iodado para total desinfecção. Esta solução contém 5 ml de solução de iodo num litro de álcool 70 graus GL. As barreiras protetoras contra a contaminação atuam num processo que se dá nos dois sentidos, da matéria-prima para o trabalhador e do trabalhador para a matéria-prima. Por isso, torna-se importante na hora dos cortes que o funcionário use máscara protetora, evitando assim sua respiração diretamente sobre a carne. Cabe ressaltar a necessidade de não fumar e não consumir qualquer tipo de alimento. Utensílios e ferramentas. Vamos verificar agora os equipamentos e os utensílios necessários para a produção de carne maturada e sua manipulação num estabelecimento padrão. Vamos precisar de uma câmara frigorífica exclusiva para maturação, balcão refrigerado, expositores self-service, fatiadora de carnes, balança, termômetro, facas, luvas anticorte, bandejas e monoblocos, embaladora, embaladora a vácuo, sacos coextrusados nylon polietileno e sacos termoencolhíveis. Expositores inteligentes e em poliuretano expandido e sistema plug-in diminuem o estresse no ambiente e geram economia de energia. Balcões modulares que não embaçam e sem ganchos que prejudicam a qualidade da carne geram o aproveitamento racional do espaço, tornando-o economicamente viável, evitando desperdícios de áreas e, consequentemente, dispêndio financeiro. Desinfecção e sanitização. A limpeza geral do ambiente de trabalho deve ser tão rigorosa quanto o asseio pessoal. A desinfecção e sanitização de cada equipamento são fatores que vão proporcionar a qualidade final de seu produto. Lembre-se que seus consumidores procuram atendimento atencioso e exigem produtos saudáveis. Portanto, zele pela desinfecção de facas, bandejas, monoblocos, máquinas, mesas, enfim, tudo que estiver presente no ambiente de trabalho. Os equipamentos devem ser cuidadosamente lavados com detergentes neutros e água, em torno de 60 graus, para a remoção total de gorduras. Deve-se usar 4 ml de germicida de quaternário de amônia, dissolvidos em 2 litros de água, para evitar a transferência de aromas e sabores aos produtos fabricados. Após lavar com água limpa e abundante, eliminando totalmente os resíduos do produto. Também é importante a sanitização das paredes e pisos. O local de trabalho deve ser bem ventilado, protegido por telas contra insetos e, de preferência, com pisos e paredes azulejados. E o local de processamento de carnes deve estar climatizado por equipamento de refrigeração próprio para este fim. Sistema da distribuição. A cadeia produtiva da carne, que começa com a escolha dos animais e passa pelos processos do abate, desossa, distribuição e comercialização,
precisa ser percebida como um sistema único de trabalho, onde cada segmento do processo torna-se corresponsável pelo todo. Devemos eliminar qualquer possibilidade de trabalhar com carnes de origem de abate clandestino. Por isso, torna-se fundamental o respeito aos aspectos éticos e legais que regulamentam esta cadeia. Por estes mesmos aspectos, é importante que se observe a origem da carne, que deverá sempre vir de abatedouros com inspeção permanente e que promovam um abate humanitário sem estressar o animal. É preciso evitar ao máximo a exposição da carne à contaminação, além de desenvolver os processos de forma funcional, sem ocasionar desperdícios de energia, transporte, espaço frigorificado e desgaste humano. Procure exigir sempre que seus fornecedores obedeçam às condições ideais de manipulação do produto, embalagem, transporte e refrigeração. A Portaria 304 do Ministério da Agricultura, que regulamenta a comercialização de carnes, objetiva a padronização higiênico-sanitária como forma de prevenir o abate clandestino, que causa uma série de problemas à saúde pública pela facilidade de contaminação. Outro aspecto desta portaria é sua preocupação em sistematizar e racionalizar a distribuição de carne no varejo. Evitar o transporte desnecessário, oneroso e volumoso de ossos e aparas. Manter a carne dentro dos princípios higiênicos e em baixas temperaturas. Como já foi mencionado, a Portaria 304 direciona para os cortes individualizados e embalados a vácuo, que também contribuem para a qualidade da carne, preservando-a da contaminação e aumentando seu tempo de vida útil. Carne maturada. A carne maturada é um produto de alto valor comercial, de grande procura nos grandes centros. A maturação é um processo que torna a carne mais macia e aromática, pela ação de determinados enzimas presentes na própria carne. Isso é possível num processo controlado, onde os fatores importantes são rigor higiênico-sanitário na procedência da carne, baixa contaminação durante o abate e desossa, uma embalagem impermeável ao oxigênio e manutenção da temperatura próximo a 0 graus centígrado durante o tempo suficiente para que ocorram as transformações naturais da própria carne. A maturação é um processo natural de amaciamento onde enzimas da própria carne atuam, rompendo as fibras musculares e aumentando sua maciez. Este processo prolonga a vida útil da carne sem a necessidade de conservantes. Esta técnica consiste em manter a carne embalada a vácuo no interior de uma câmara frigorífica por um tempo entre 18 e 21 dias a 0 grau, com tolerância para flutuações entre 1 grau abaixo e 1 acima. Pois é somente nesta faixa de temperatura que se consegue retardar a proliferação de bactérias. O processo de maturação. A aceitação da carne preparada depende principalmente da maciez, da suculência, do sabor, da textura, do odor e da aparência na forma em que é servida. Em geral, a maciez de diferentes carnes de um mesmo animal pode ser explicada pela quantidade e natureza do tecido de ligação, ou colágeno. Ainda que não seja possível explicar completamente as transformações que se processam na carne durante a maturação, observam-se modificações da estrutura interna das fibras musculares e das propriedades das proteínas como um dos fatores responsáveis pelo aumento da maciez. Todos os cortes de carne podem ser submetidos ao processo de maturação, mas por razões econômicas existem alguns cortes que são mais viáveis do que outros. Não faria sentido a maturação de um corte como o músculo, pois seu tipo de preparo em cozidos não requer um amaciamento adicional. O filé mignon, naturalmente macio, também dispensa a maturação, que somente acrescentaria gastos de embalagem e tempo de refrigeração ao preço. Outras peças são altamente beneficiadas.
Neste gráfico, as cores indicam o grau de maciez da carne. No quarto traseiro, encontramos os seguintes cortes para maturadas: contrafilé de lombo, contrafilé de costela, picanha, maminha e miolo de alcatra. Entre os cortes dianteiros, o acém, o peito e a costela do dianteiro podem também beneficiar-se pela maturação, assim recebendo um valor agregado como produto maturado. Da ponta de agulha pode-se aproveitar a costela, com costelas em tiras com osso, o vazio, o bife de vazio e a fralda, bastante utilizados em grelhados. Os cortes desossados devem ser embalados e fechados a vácuo o mais rápido possível para minimizar sua contaminação. No final das 24 horas, as caixas serão lacradas, permanecendo na câmara de maturação cerca de 21 dias à temperatura ao redor de 0 grau. Este procedimento facilitará a verificação se não houve perda de vácuo das embalagens. Para o transporte do produto em caixas, é importante evitar ao máximo as flutuações de temperatura, procurando mantê-las em torno de 0 grau até o destino. Manipulação no varejo. A arte do açougueiro não poderá jamais ser dispensada, pois o atendimento personalizado, a conveniência da localização mais próxima ao consumidor e, especialmente, o calor humano do relacionamento pessoal serão sempre necessários e atuantes na sociedade. O açougue, porém, como qualquer outro ramo de negócios, precisa adequar-se aos novos tempos, investir em limpeza, equipamentos práticos que racionalizem tempo e espaço, enfim, cuidar de sua imagem e da transparência nas suas operações. O produto deve ser imediatamente direcionado para uma câmara fria, onde será mantido empilhado. As caixas contendo os diferentes cortes serão usadas de acordo com a necessidade. A carne poderá permanecer dentro ou fora da embalagem em cortes inteiros. A coloração natural volta após aproximadamente 7 minutos da retirada da embalagem. Isto acontece por sua exposição ao oxigênio. Aqui, o açougueiro deverá exercitar sua criatividade e habilidade na exposição para o cliente. Contrafilé. As caixas padronizadas já vêm com o produto separado, pesado e identificado segundo a nova sistemática proposta pela portaria.
Em virtude do seu comprimento, o contrafilé já vem separado em contrafilé de lombo e de costela. Observe sua posição na meia carcaça e no traseiro. É importante também, a partir da abertura da embalagem a vácuo, que a carne maturada seja mantida em temperaturas abaixo de 5 graus centígrados. O corte personalizado da carne continua sendo a forma diferenciada de atendimento que somente o açougueiro pode oferecer. Por isso, a padronização dos cortes e sua execução na frente do cliente exigem precisão, higiene, carne de boa procedência, além de agilidade. Miolo de alcatra. O alcatra está localizado na região que apresenta o quadril do animal e pode ser comercializado como peça única ou ser subdividido em maminha, picanha e miolo do alcatra. Seu miolo é utilizado em forma de bife, enquanto a maminha e a picanha são geralmente comercializadas inteiras. Como o contrafilé, é importante preparar a picanha preservando-se sua cobertura de gordura, que lhe transmite um sabor característico e suculento. Acém. O corte do acém é composto por um conjunto de músculos que representam a continuidade do contrafilé de costelas. Na configuração deste conjunto, existem músculos de maior e menor atividade no animal, conferindo-lhes graus diferenciados de consistência e maciez. Peito. O corte, conhecido como o peito, está apoiado sobre os ossos do externo. O peito é revestido por uma camada de gordura diferenciada e bastante apreciada, que, quando assado, proporciona uma carne macia, com sabor característico. Costela do dianteiro. Situada entre o acém e o peito, encontramos a costela do dianteiro, que consiste de um conjunto de músculos onde predominam os intercostais, sendo consumida em churrascos, cozidos ou até mesmo assada, com ou sem sua estrutura óssea. Costela. Corte constituído das 8 últimas costelas e massas musculares correspondentes anteriores ao vazio e resultante da divisão da ponta de agulha. Mostramos aqui como embalar a costela para não furar a embalagem. Vazio. Este corte é constituído das massas musculares posteriores à costela do traseiro e resultante da divisão da ponta de agulha. O bife de vazio e fralda são partes deste corte. Fralda. É o corte constituído da massa muscular obtida do vazio, localizado posteriormente à costela do traseiro e na parte lateral, flanco da cavidade abdominal.
Vimos a simplicidade do processo de maturação, os cortes interessantes para serem maturados e os cuidados básicos com o controle de qualidade da matéria-prima ao longo de toda a cadeia de produção, a sanitização dos equipamentos e instalações e a higiene dos funcionários. Verificamos as novas exigências do mercado de carne que procuram racionalizar seu processo de desossa e distribuição, minimizando os riscos de contaminação da matéria-prima. Demonstramos também que é possível operar um açougue dentro deste novo sistema de trabalho, com equipamentos práticos, racionalizando espaço, tempo e energia para servir seus clientes com eficiência e criatividade. Esperamos que você tenha gostado dessas informações e possa utilizá-las em benefício próprio e de seus clientes. Acompanhe nossos outros lançamentos para atualizar-se num mercado que está em constante evolução. Até a próxima fita!